Segunda, quinta-feira, a partir das 20 Pode deixar eu horas, falar. a Pode partir entrar das aí, eu 12h30, você ouve aqui Não na vai- Super não vai dar Difusora tempo. o programa Feliz com Jesus. É poderoso, é minha luz, é meu amigo, está comigo. Em todo tempo diga sempre Jesus. Difusora Feliz com Jesus, 22 horas e 8 minutos. Irmão Joel vai trazer uma mensagem aqui para nós, né? Irmão Joel, domingo, Escola Bíblica Dominical, ali no Ipacaraí também? Também, né? É praxe, é de costume todos os domingos estarmos ali a partir das 8 horas da manhã, ensinando e aprendendo da palavra de Deus ali naquele lugar ali. E o negócio ali é completo também, que nem as outras congregações. O café ali é para todos que já chegarem, e é uma bênção de Deus aprender da palavra do Senhor e ali participar dessa comunhão gostosa no término da lição. Então, e a lição que nós vamos ter domingo é esperando contra a esperança, porque a esperança para a árvore que se for cortada, ainda assim sim será o renovo, e não cessarão, assim se renovará, e não cessarão os seus renovos. Que palavra, né, irmão? É verdade, a esperança para a árvore que for cortada, e nós vamos aprender nessa lição, a esperança que ainda restava e vinha para Israel, o consolo de Deus preparado para aquela nação que naquele momento estava sendo despojada da sua terra, estava sendo levada cativa a uma terra estranha, e onde pela profecia de Jeremias eles iam passar uma determinada época, um determinado período lá, mas havia uma esperança de um retorno, de uma volta para a sua nação, e tudo isso nós vamos aprender no domingo na escola dominical. Então, ao textuário: o que confia em Deus jamais será subvertido pelo desespero. Em meio às crises brotará a esperança. Aleluia, em meio às crises brotará a esperança. O título da lição é Esperando contra a Esperança. E eu fiquei até me perguntando como que é possível esperar contra a esperança. Daí eu cheguei a um entendimento daquilo que o Senhor me revelara. E como diz também, acho lá em Provérbios, que a glória do Senhor é ocultar o negócio, é esconder o negócio. E a glória do homem é revelar. Então eu vou deixar por enquanto a glória do Senhor e deixar lá no domingo para fazer a revelação lá na igreja de Ipacaraí, ensinando a palavra do Senhor. Então você não perca, domingo a partir das 8 horas, Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus, Ministério no Ipiranga. O nosso endereço ali da nossa subsede é Avenida Rosário Congro, 1187, bairro Colinos, esquina ali com a Duque de Caxias. E lá no Ipacaraí, Rua Alceu Silva, número 888, ali próximo à Rua Boiadeira. então tá aí, domingo nós esperamos e aguardamos você lá. Prepare o seu coração para o momento da palavra. Glórias a Deus, aleluia. Meus amados que estão nos ouvindo, nesta hora, quero fazer uso desta oportunidade e falarmos da palavra do Senhor. Para tanto, eu convido aquele que tiver a possibilidade de estar acompanhando a leitura bíblica que está em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, no seu capítulo de número 26, versículo 36, 37 e o versículo 38. Eu vou estar lendo a partir de então, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Louvado seja Deus. Aleluia. Meus amados irmãos, nós vemos aqui esta passagem bíblica que está precedendo, um pouco após Jesus ter reservado um momento com os seus discípulos,
ter ali celebrado a última Páscoa, instituído a ceia do Senhor, e Jesus dá ali naquele momento para Judas o pão molhado, e Judas estava, segundo as Escrituras, para ser o traidor, aquele que entregaria Jesus para ser ele preso e crucificado. E Judas sai, e os discípulos saem também, Jesus sai também, e eles vão, após cantar um hino, eles saem para o Monte das Oliveiras, e vão ali e chega a este lugar, onde nós lemos no versículo de número 36, a um lugar chamado Getsêmani, ou prensa de azeitonas. E Jesus chega nesse lugar e pede aos discípulos que se assentem. Dos discípulos que estavam com ele, só 3 andaram um pouquinho mais para a frente, porém Jesus deixa esses 3, Pedro, Tiago, João, que são os 2 filhos de Zebedeu, e Jesus sente ali uma grande tristeza, uma grande angústia, e fica ele com a alma cheia de tristeza, de maneira que ele fala: minha alma está cheia de tristeza até a morte, e pede para esses 3 discípulos ficarem naquele ponto e orar com ele, vigiar com ele. Nessa tradução está escrito: velai comigo, o que Jesus fala para esses 3 discípulos. E Jesus segue um pouco mais para frente e começa então a fazer ali a oração. Jesus somente naquela posição sozinho, 3 discípulos colocados em uma outra posição e os demais discípulos um pouco mais para trás ainda. E Jesus ora aquela oração que nós conhecemos e sabemos, quando Jesus pede ao Pai que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. E Jesus orou 3 vezes dessa forma. Porém, Jesus não orava simplesmente pedindo para que se passasse o cálice, mas Jesus falava: contudo, seja feita a tua vontade. Jesus querendo dizer naquele momento ali que ele estava pronto para passar pela prensa da azeitona, para ser moído, para ser ali apertado, para ser ali exprimido de todas as formas que fosse necessário, para que eu pudesse estar aqui com a alegria do Senhor no meu coração, falando-vos nessa noite e deixando a palavra do Senhor na sua vida. Meu amado e meu querido irmão, mas eu li somente 3 versículos, e o último versículo fala que Jesus sentiu ali uma grande tristeza, e a tristeza que perdurava até a morte. Meu amado e meu querido irmão, Jesus nesse instante sentiu aquela tristeza, e eu comecei a me perguntar: por que essa tristeza? Por que essa agonia? Por que essa angústia que Jesus sentia ali? Em um outro evangelho, diz que Jesus começou ali a suar, que o seu suor ali parecia sair, não, em vez de sair no suor, saía água normal, saía gotículas de sangue, em vez de sair o suor. Meu amado e meu querido irmão, eu quero vos dizer nessa noite, que Jesus, nesse momento em que ele sente a grande tristeza, em que ele sente essa agonia, é que ele estava a momentos, a instantes de ser entregue para ser preso, para ser chicoteado, para ser torturado, para ser dependurado na cruz do Calvário, e então assim passar pela morte horrenda na cruz do Calvário. Meu amado, quando nós olhamos lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 27, versículo 46, nós vemos um clamor de Jesus enquanto dependurado na cruz, enquanto já os pregos tinham transpassado as suas mãos e os seus pés também. Jesus clama ali dessa forma: Eli, Eli, lama sabachthani. E alguns entendem ali: olha, ele está clamando, está chamando por Elias. Deixa, vamos ver se Elias vem socorrê-lo, se Elias vai aparecer para tirar dessa cruz. Zombaram dele naquele momento, mas aquele clamor de Jesus, que ele dizia: Eli, Eli, lama sabachthani, ele estava dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Louvado seja Deus. Meu amado, e aí eu entendo então o porquê Jesus sentiu aquela tristeza enquanto estava ali no lugar chamado Getsêmani, enquanto ele estava no Monte das Oliveiras com os seus discípulos. Porque Jesus sentiu tanta tristeza e passou aos seus discípulos o que ele estava sentindo naquele momento? É que ele estava prestes a tomar sobre si o pecado de toda a humanidade. Quando Jesus ora 3 vezes
Alguns entendem e que Jesus estava orando pela geração que se passou, pela